Olá, você está no Minuto Financeiro. O meu nome é Daniel Fonteles e hoje eu estou aqui para te explicar o que é uma ação. Sim, uma ação de uma empresa. Vamos entender o que é isso rapidamente e sem maiores delongas. Uma ação nada mais é do que um pedacinho, uma pequena parcela de uma empresa, uma pequena parcela de um negócio. Aqui nesse nosso exemplo, tentei desenhar da melhor forma que eu pude, tá? A gente verifica que as ações estão representadas aqui pelos feijões. Quando um investidor, eu, você, nós compramos ações, a gente fica com uma certa parcela das ações de uma determinada empresa. A gente compra, ou seja, você vê que o dinheiro está saindo para a empresa e as ações, elas então passam a ser daquela pessoa que as comprou. Essa é a ideia principal de uma ação. Você compra uma participação de uma empresa. E por que eu digo que as ações elas podem funcionar como feijões mágicos? Vocês estão vendo aqui dividendos. O que são os dividendos? Os dividendos são dinheiro que pode chegar a você através de proventos, ou seja, tipos de pagamentos diversos, tanto de dividendos puros, como você pode também receber uma outra coisa chamada JCP, ou juros sobre capital próprio. Podemos pôr aqui também JCP, certo? E você pode ainda receber outros tipos de proventos que a empresa venha a ter devido a, por exemplo, ela vendeu parte do negócio dela e ela vai distribuir um percentual que ela ganhou nessa venda com os seus acionistas. E o que acontece então nesses casos? É como se você recebesse mais ações. De fato, existem empresas muitas vezes que pagam também o que a gente chama de bonificação. E o que acontece nas bonificações? Você recebe mais ações. Ó, Daniel, quer dizer que pelo simples fato de eu ter ações de empresa, pode ser que num determinado ponto essas ações simplesmente aumentem por conta própria? Sim, isso pode acontecer. Podem acontecer também desdobramentos, né? Que, por exemplo, você tem 100 ações da empresa valendo R$ 10. E aí ela publica então que vai haver um desdobramento de uma ação para duas. E aí, ao invés de você ter 100 ações valendo R$ 10, você vai ter 200 ações valendo R$ 5 cada uma, tá? De toda forma, a gente entende que o quê? Quando você compra ações de boas empresas, de empresas rentáveis, você vai ter sempre uma perspectiva de ganhar mais dinheiro a partir da compra dessas ações. Essa é a ideia que eu quero que vocês compreendam. Muitas pessoas falam que investir em ações é arriscado. Sim, é um investimento de risco e é um investimento que a gente chama de renda variável. Mas o que a gente tem que pensar é que no longo prazo, se você compra, por exemplo, ações de empresas como Petrobras, Vale, isso aqui não é uma sugestão de compra, tá? É Usiminas, Vivo, como Banco do Brasil, Banco Itaú, Itaúsa, tá? Empresas do setor elétrico, como Transmissão Paulista. E se você tem essas empresas boas em carteira, no longo prazo, você vai tender a ter valorizações. Com essas valorizações, você pode comprar cada vez mais ações. Quando você compra mais ações e essas ações te pagam dividendos, você vai receber dinheiro. E quando você recebe dinheiro, você pode cada vez mais comprar outras ações, reinvestindo o seu capital. Então vocês viram que aquilo que eram apenas 3 feijõezinhos no começo,
começam a se tornar vários feijões. Daniel, essa pessoa está ficando com a participação maior da empresa. É verdade. Consequentemente, ela passa a lucrar mais e ela passa a ter melhores condições para investir ainda mais dinheiro. Entendam, quando a gente começa a investir de pouquinho em ações, é natural que a gente não veja esse crescimento exponencial de forma clara, mas no longo prazo, você diversificando minimamente o seu investimento e você reinvestindo os dividendos que você receber das empresas, você vai tender a ter cada vez mais dividendos, maiores investimentos e, portanto, mais dinheiro. E essa é a lógica. Vejam bem, na realidade, olhando do ponto de vista econômico, é muito interessante isso aqui. Por quê? A empresa precisa de dinheiro para poder ampliar o seu capital, para poder ampliar a sua produção, para poder ampliar os seus projetos de expansão. O investidor ele fica com participações da empresa e essas participações podem render lucros, podem inclusive valorizar. Você tem ações que às vezes valem alguns reais e que dentro de algumas décadas, às vezes até nem tanto assim, né? Menos de uma década, às vezes essas ações estão valendo 10, 20 vezes mais do que o que elas valiam lá no início. Então essa é a lógica que eu queria passar para vocês. Você gostou do vídeo? Então me faz um pequeno favor. Deixa o teu like, que ele vai me ajudar muito. Ele vai ajudar o canal a crescer e ele vai me ajudar e vai me manter motivado para estar publicando cada vez mais conteúdos interessantes para você.